Você sabia que poderia jogar um cigarro aceso diretamente em um tanque de combustível de avião e absolutamente nada aconteceria? Parece loucura, né? Mas é completamente verdade. E aqui está o mais perturbador. O que realmente faz os aviões explodirem nos filmes é fisicamente impossível na vida real. Hoje, vou destruir tudo o que você achava que sabia sobre combustível de aviação e te prometo que, depois deste texto, você nunca mais vai olhar para um avião do mesmo jeito. Imagine isso. Você está a 11 mil metros de altitude, viajando a 900 km por hora e debaixo dos seus pés há, literalmente, toneladas de combustível altamente inflamável, aeroplaneta. Pois deixa eu te contar algo que vai explodir a sua mente. Esse combustível provavelmente é mais seguro que o tanque de gasolina do seu carro. Mas antes de revelar o porquê, você precisa entender algo fundamental que os filmes de Hollywood nunca te contaram. A vida toda, você viu filmes em que um avião leva um tiro e bum, uma bola de fogo apocalíptica. Die Hard 2, Air Force One, dezenas de blockbusters nos fizeram acreditar que os aviões são basicamente bombas voadoras esperando para explodir. Mas aqui vem a verdade arrasadora. Os engenheiros aeronáuticos passam décadas rindo de Hollywood. Por quê? Porque o combustível de avião, chamado JA ou JA1, tem uma propriedade quase mágica que o torna extraordinariamente difícil de acender. Espere aí, difícil de acender um combustível? Exato, e aqui está o segredo que muda tudo. O combustível de avião não é como a gasolina do seu carro. Para qualquer combustível explodir, são necessárias três coisas, o que os especialistas chamam de triângulo do fogo: combustível, oxigênio e uma fonte de ignição. Mas tem um quarto elemento que ninguém menciona e que é crítico: a temperatura. O JA tem algo chamado ponto de inflamação de aproximadamente 38 graus Celsius. Sabe o que isso significa? Que em temperatura ambiente, o combustível de avião não produz vapores inflamáveis suficientes para se acender. Você poderia literalmente jogar um fósforo aceso em uma poça de JA no chão e ele se apagaria como se nada tivesse acontecido. Na verdade, já fizeram experimentos em que engenheiros mergulharam tochas acesas em combustível de avião e o fogo simplesmente se extinguiu. Mas espere, porque fica ainda mais fascinante quando você compara com o que usa todo dia. A gasolina do seu carro tem um ponto de inflamação de menos 43 graus Celsius. Sim, você leu certo, menos 43. Isso significa que mesmo no inverno mais frio, a gasolina está constantemente produzindo vapores explosivos. Por isso os postos de gasolina têm todas aquelas placas de não fumar e desligue o motor. Ela é literalmente perigosa o tempo todo. Agora imagine se os aviões usassem gasolina comum. Cada decolagem seria uma roleta russa, cada pouso uma loteria da morte. Os engenheiros precisavam de algo muito mais estável, muito mais seguro, e encontraram no querosene altamente refinado. Mas a história de como chegamos aqui é fascinante. Aqui vem algo que vai te surpreender. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões de fato usavam combustíveis muito mais voláteis. Os bombardeiros e caças funcionavam com gasolina de aviação de alto-octanagem, superinflamável. O resultado? Centenas de pilotos morreram não em combate, mas por explosões acidentais nas próprias pistas. Era um desastre. Os mecânicos viviam aterrorizados cada vez que precisavam abastecer. Depois da guerra, a indústria aeronáutica disse nunca mais e desenvolveu o JA, um combustível tão estável que salvou literalmente milhões de vidas nas últimas décadas. Mas isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se o combustível é tão seguro, como diabos ele consegue fazer um avião de 300 toneladas voar pelo céu? A resposta está em um dos sistemas de engenharia mais brilhantes já criados, e tudo começa no motor. Os motores dos aviões modernos são turbinas, não motores de pistão como o do seu carro, mas máquinas que funcionam com um princípio completamente diferente. O combustível é injetado em uma câmara de combustão onde a temperatura chega a mais de 10 mil graus Celsius. Nessa temperatura, o JA se vaporiza instantaneamente e queima com uma eficiência impressionante, liberando uma quantidade brutal de energia que impulsiona o avião para frente. Mas aqui está o truque genial.
O combustível viaja dos tanques até o motor por tubulações especialmente projetadas que ficam afastadas de qualquer fonte de calor até o último momento. É como ter um dragão dormindo, que só acorda exatamente quando e onde você precisa. O sistema é desenhado para que o combustível permaneça frio e estável durante todo o voo, e só na câmara de combustão, sob condições extremamente controladas, ele se transforma nessa potência explosiva. E falando em tanques, prepare-se, porque isso é alucinante. Os tanques de combustível nos aviões comerciais não são simples contêineres metálicos, são obras-primas de engenharia. Eles ficam principalmente nas asas, e sim, você esteve literalmente em cima de milhares de litros de combustível toda vez que voou. Mas não se preocupe, porque esses tanques têm sistemas de segurança que fariam um banco suíço chorar de inveja. Primeiro, os tanques são selados hermeticamente e desenhados a resistir a impactos brutais. Nos testes de certificação, os fabricantes literalmente batem aviões no chão para verificar se os tanques não rompem, e geralmente não rompem. Segundo, muitos aviões modernos têm sistemas de inertização. O que isso significa? Que injetam nitrogênio nos espaços vazios dos tanques para deslocar o oxigênio. Lembra do Triângulo do Fogo? Sem oxigênio, não há combustão. É impossível. Você poderia atirar um míssil no tanque e, mesmo perfurando, não haveria explosão, porque não tem oxigênio suficiente. Terceiro, o combustível atua como seu próprio sistema de refrigeração. As tubulações que levam o combustível ao motor também circulam ao redor de componentes quentes do avião, absorvendo calor e mantendo-os em temperatura segura. É um sistema 2 em 1, combustível e refrigerante. Genial, né? Mas aqui vem a parte que realmente vai explodir a sua cabeça. Você já pensou o que acontece com o combustível quando um avião está voando a menos 56 graus Celsius na estratosfera? Porque sim, lá em cima faz um frio que te congelaria em segundos. Pois bem, o JA é especificamente formulado para não congelar até a temperatura cair abaixo de menos 40 graus Celsius. E mesmo quando está super frio, continua perfeitamente seguro e funcional. Os pilotos monitoram constantemente a temperatura do combustível durante o voo. Se ficar muito frio, simplesmente descem para uma altitude mais quente por um tempo, ou ajustam a rota. Mas isso raramente é necessário, porque o combustível é incrivelmente resistente. Agora vamos falar dos acidentes reais, porque nem tudo é perfeito na aviação. Sim, aviões explodiram por problemas de combustível, mas é extremamente raro e geralmente exige uma combinação perfeita de falhas catastróficas. O caso mais famoso é o voo 1996 da TWA. Um curto-circuito elétrico gerou uma faísca dentro de um tanque de combustível quase vazio, que continha vapores inflamáveis e o avião explodiu no ar. Mas aqui está a importante. Depois desse acidente, a indústria implementou regulamentações ainda mais rigorosas. Agora, todos os aviões comerciais novos devem ter sistemas de inertização nos tanques centrais. Esse tipo de acidente é praticamente impossível hoje em dia. Na verdade, estatisticamente, você tem mais chance de ser atingido por um raio 2 vezes no mesmo dia do que estar em um avião que exploda por problemas de combustível. As cifras são esmagadoras. Voamos mais de 100 mil voos comerciais por dia no mundo todo, e as explosões por combustível são tão raras que, quando ocorrem, viram notícia internacional por meses. Mas tem outro aspecto fascinante do combustível de aviação que ninguém menciona: sua pureza. O JA é um dos combustíveis mais limpos e refinados que existe. Passa por um processo de filtragem tão rigoroso que praticamente não tem impurezas. Por quê? Porque a menor contaminação poderia obstruir os sistemas de injeção ultra-precisos das turbinas. Estamos falando de bicos mais finos que um cabelo humano, que pulverizam o combustível a pressões incríveis. Além disso, o combustível de aviação tem aditivos especiais que previnem o crescimento de micro-organismos. Sim, você leu certo. Bactérias e fungos podem crescer no combustível se houver água presente, mas os aditivos antimicrobianos cuidam desse problema antes que comece. E falando em água, aqui vai outro fato que vai te surpreender. Os tanques de combustível de aviões quase sempre têm um pouco de água. É inevitável, porque o ar tem umidade, e quando o avião sobe e desce atravessando diferentes temperaturas, a água condensa dentro dos tanques. Mas os engenheiros já pensaram nisso.
Os tanques têm pontos de drenagem na parte de baixo, onde a água se acumula, mais pesada que o combustível, e antes de cada voo, os mecânicos drenam essa água. É um ritual sagrado na aviação verificar que não há água no combustível, porque embora o JA seja super seguro, água no motor é um problema sério. Não causa explosões, mas pode congelar as linhas de combustível ou danificar o motor. Agora deixa eu te contar algo que pouquíssima gente sabe sobre o futuro do combustível de aviação. A indústria está trabalhando em combustíveis sustentáveis, chamados SAF, Sustainable Aviation Fuel. Esses combustíveis são produzidos a partir de óleos vegetais usados, resíduos agrícolas, até luxo. E aqui está o incrível: eles têm exatamente as mesmas propriedades de segurança que o JA tradicional, mas reduzem as emissões de carbono em até 80%. Alguns aviões já estão voando com misturas de SAF. Na verdade, muitas companhias aéreas